terminar muito bem, porque estamos mais uma vez aqui unidos, conectados na nossa querida Vibe Mundial. Eu, Paty Kovacic, dou as boas-vindas a vocês, minhas flores lindas dessa tarde de sábado, ao Portal da Cura. Esse programa que a gente tem a possibilidade de conversar um pouquinho mais, refletir sobre práticas integrativas, terapias naturais, muitas vezes o que elas possibilitam na nossa vida, nessa caminhada, trajetória de cuidados físicos durante um adoecimento. Porém, após a superação desse adoecimento, né, após a superação dessa crise física, a gente tem que lembrar que o primordial é passar pela doença olhando para o emocional, né, olhando para os nossos sentimentos e cuidando direitinho deles. Porque no final das contas, se a gente está nessa vida aqui, né, com os nossos desafios muito singulares, né, que cabe a cada um de uma forma muito especial e específica, é para aprendermos algo. E eu acredito, aliás, que esse caminho de aprendizado ele fica mais leve quando a gente encara, né, com mais leveza e com mais amorosidade ao caminho do autoconhecimento. Então, se permitir ser, se permitir conhecer, né, se permitir entender quem você é, o que você quer, o que você precisa, né, para evidenciar a sua essência e viver de forma plena, é tão importante. Não quer dizer, quando a gente fala de leveza ou plenitude, que a gente sempre vai estar feliz, que é uma ideia, essa alegria, né, que é uma ideia vendida, que é para distanciar de fato, nós alcançarmos essa tranquilidade de viver. Significa só que você tem que ter clareza, né, que você tem que estar presente a cada momento que você vive, trazendo mais significado, né, para então esses desafios. Muito complicado toda essa minha ideia, sou eu, Paty Kovacic, mais uma vez dividindo aqui meu coração e meu sábado com vocês, com a proposta de refletir um pouco mais sobre esse que, não sei se eu posso falar que é um sentimento, acredito que seja um sentimento, mas temos uma pessoa incrível hoje que vai explicar um pouco mais, mas sobre a compaixão. E quando eu convidei essa querida profissional que está conosco aqui, que é a Fernanda Prando Godoy, ela que é instrutora de Mindfulness e Compaixão, o convite foi regado da minha curiosidade pessoal de explorar um pouco mais esse assunto, a compaixão. A gente fala muito sobre a empatia, que é importante a gente conseguir compreender, né, um pouco mais dos nossos amigos, porém a compaixão, eu acho que é o tempero da empatia, é aquela que vai trazer ação, né, aquela que traz movimento. Então, como que a gente pode entender a diferença entre empatia e compaixão, né? E como que a gente pode vivenciar a compaixão de uma forma mais correta. Então, com a Fernanda, em um programa anterior, aqui na Vibe Mundial mesmo, ainda quando o programa tinha 25 minutos, a gente falou um pouquinho sobre esses conceitos e ali ela apresentou a primeira vez a compaixão como uma autocompaixão. Então, a princípio, quando você compreende ela, você deve aplicar a sua vida para então expandir ao próximo. Tudo muito confuso, de lá para cá, Fê, eu sigo estudando e agora divido com vocês, ouvintes, mais uma vez, essa voz doce e esses conceitos para a gente aprender um pouco mais e, como eu disse, e viver com mais tranquilidade, com mais leveza essa caminhada que deve ser bela, sim, independente do desafio que hoje você está vivendo. Então, seja muito bem-vindo você, ouvinte, a essa conversa e seja também você muito bem-vinda, Fê, Obrigada. Fernanda Prando, a essa nossa conversa. Obrigada por ter aceitado o convite e ter vindo aqui no estúdio. É uma honra para mim, você não tem ideia. Fê, eu admiro muito seu trabalho. E cada vez que eu estou com você, eu aprendo muito, né? E ainda serei sua aluna oficial, porque ela, queridos ouvintes, ela faz um curso maravilhoso, que eu tive a possibilidade de conversar com alguns alunos sobre esses temas que nós estamos trazendo aqui hoje. Então, com leveza e com menos peso nas minhas frustrações de não bater data, entre outras questões, eu vou aprendendo aos poucos. Porque tem essa questão também, né, Fê? Tem o tempo certo pra gente viver, né? Tem que ser esse amadurecimento. Se eu me frustrasse muito a cada data que você lança e eu não consigo fazer, eu ia estar fazendo o oposto da minha autocompaixão, não é? Exatamente. E olha, eu vou pegar carona no que você estava falando aqui na abertura, falando da nossa trajetória de vida, de tudo que a gente vem aqui para aprender e coisa e tal. Quando a gente está passando por alguma situação difícil, dolorosa mesmo, né? A gente sempre relaciona isso tem alguma coisa que eu tenho que aprender com isso, né? E também tem uma ideia que nos foi vendida muito, que a gente aprende pelo amor ou pela dor.
Ai, demais eu escuto essa frase. Pois é, e aí eu preciso, é mais forte do que eu preciso falar sobre isso, porque pela dor a gente não aprende. E aí você pode estar pensando assim, então por que eu estou passando pelo perrengue todo e tudo mais, Sim, tal, né? Por quê? Então, a gente passa pelo perrengue de fato para que a gente tenha aprendizados e coisa e tal, mas enquanto eu estiver resistindo à dor, sofrendo com a dor tal, e estou de fato resistindo àquilo, eu estou criando casca. Eu diria que a dor, ela nos faz criar resistência às vezes. E quanto mais a gente resiste à dor, mais sofrimento a gente produz. Dor mais resistência, ou seja, não quero sentir a dor. Não estou falando da resistência de eu aguento. Mas estou falando daquela resistência de eu não quero sentir a dor. A resistência do eu aguento tem a ver com a nossa resiliência, mas também a gente também tem que entender onde é que está nosso limite, né? Então, enquanto eu estou com dor, eu estou criando ou a resiliência ou a casca, e às vezes essa casca fica tão grossa que eu me distancio das pessoas, ou me distancio inclusive do meu aprendizado. Aprender mesmo, a gente só aprende com amor. Então, na hora que eu aceito a dor que eu tô vivendo, a dor, a doença, o perrengue, o que quer que seja naquele momento, que eu aceito, eu falo, caracas, tá difícil, tá doendo, tá mole não, tá puxado. Na hora que eu aceito isso, que é assim duro, que é difícil e tudo mais, e que dói, e que tá desconfortável, coisa e tal, e que é assim, nesta hora eu tenho a possibilidade de me abrir amorosamente a encontrar soluções ou formas de viver com aquilo ou modificar aquilo. É nessa hora que eu aprendo, é quando eu me abro, quando eu aceito que é assim, né? Enfim, tá assim, tá difícil, tal. Não vai ser para sempre, ou vai ser para sempre, não sei, eu não sei até quando vai ser. Quando eu aceito isso, tinha um professor que me falava isso. Ele falava que ele era psicólogo e ele tinha medo de receber um paciente que não tivesse pernas e tivesse sofrido um acidente, tivesse sem pernas, e ele não sabe como é que essa pessoa viveria, né? Porque aquilo era uma coisa impensável para ele. E aí ele olhando para aquilo, ele fala assim, poxa, mas é só quando o cara aceita que ele não tem pernas que ele pode dar um Google e pensar quais esportes pessoas que não têm pernas podem fazer. Então, é neste momento onde eu aceito a existência da condição que eu posso me abrir amorosamente a aprender, porque aprender é só com amor mesmo. Ou seja, essa casca da resistência quer dizer quando a gente não negligencia, é quando a gente ignora e não quer aceitar um problema ou uma situação que possa restringir a gente de alguma forma. Às vezes você nem ignora, às vezes você não acredita, não quer e literalmente não aceita viver essa situação. Isso não é pra mim. Por que eu tô passando por isso? Que mal que eu fiz? Que eu fiz na vida? Eu sempre fui tão bacana. Por que isso tá acontecendo comigo agora? Sabe, de ouvir você, eu penso assim, aí o problema ele fica maior do que ele era. Porque nessa tentativa de anular, né, de não aceitar essa condição, essa pessoa deve até ficar um resmungão, né? Deve ficar numa vibração, num pensamento, porque ela vai estar o tempo inteiro fugindo de encarar aquela situação. Sim. Que vida estranha. É estranho. E olha, talvez a gente até desvie um pouquinho do que a gente ia falar, mas não muito, né? Isso também tem a ver com uma coisa que é importante aqui do outro lado, né? Não do lado consigo, mas do lado com o outro, que é, a gente sabe que boa parte das doenças, se não todas, elas começam de alguma forma num nível emocional. Às vezes vibracional, emocional, enfim, a gente sabe disso. E a gente ouve muito isso. Aí tá um assunto que você lida muito com, você descobre que você tem um diagnóstico de câncer, e aí você pensa, como é que eu criei isso em mim? E aí vem alguém e fala para você, poxa, mas se você tivesse sido menos rígido na vida, que é coisa mais não compassiva do que não compreender que aquilo tá doendo. Né? Então não interessa de onde veio, o que veio, interessa o que vamos fazer com isso. Fantástico. Né? Então até me emociono de falar isso. Sim, não, me toca muito. Tô aqui arrepiada. Mais uma vez, porque essas experiências se faz presente na nossa vida, é porque ela quer impulsionar a gente para uma melhora.
É. Né? Ela quer impulsionar a gente para frente, ela quer levar a gente para frente. Exatamente. E eu tenho um outro lado, né, que na verdade é meu lado profissional mais frequente, que eu trabalho com educação de adultos, né? Eu faço programas de treinamento e coisa e tal. E eu sempre falo que seria muito legal se a gente pudesse voltar a se apaixonar por aprender. Que é tão legal quando a gente aprende uma coisa nova. Pensa numa receita nova que você aprendeu a fazer. É muito legal. Então, essa paixão que a gente tem que resgatar nesse momento de pensar que a minha vida é um eterno aprendizado. Sim. Né? Agora, quando eu volto, fizemos um desvio. Não muito desvio. O rio faz aquela curvinha, mas a água nunca para de fluir. Exatamente. Não muito desvio, mas quando eu falo de compaixão, eu estou falando não de um lugar religioso, porque se fala muito isso em religiões, em obras assistenciais e tudo mais, mas eu estou falando isso de um lugar que a gente estuda compaixão baseada em mindfulness, né? Que ela pode se prestar, sim, a qualquer religião, mas não exclusivamente a isso, né? Inclusive, não preciso ter a religião. Na verdade, tem até alguns estudos que mostram, teve um estudo que mostrou, observaram pessoas saindo de cultos religiosos, onde num culto se falava sobre a importância de ajudar alguém que tivesse dificuldades. E no outro culto não se falava nada disso. E na saída dos dois cultos tinha alguém pedindo esmolas e coisa e tal. Qual dos dois cultos você acha que gerou mais renda para quem estava pedindo ajuda? Olha, eu vou te falar. Naturalmente eu diria aquele que pregou ajudar o próximo. Mas se você trouxe essa pergunta, eu tô até um pouco insegura de errar na resposta. O ser humano sempre nos surpreende, porque eu me surpreendo comigo mesmo. Pois é, não, os dois deram o mesmo resultado. Os dois deram o mesmo resultado? Sim, porque na verdade essa característica de tentar ajudar o outro, ela não tem a ver com isso, ela tem a ver com quando você se enxerga no outro. E esse é o fundamento do que a gente fala de cultivo de compaixão em mindfulness. Aliás, a gente fala de cultivo de compaixão, porque essa é uma coisa que a gente cultiva, não só consigo, mas com o outro também. Eu só vou ser compassiva com você quando eu me enxergar em você. Quando eu realmente sentir, aí vem o lugar da empatia, né? Quando eu realmente estiver sentindo que você está passando por alguma dificuldade, que você precisa de alguma ajuda, que talvez eu possa ajudar, enfim... te ajudar a aliviar o sofrimento. E te ajudar a aliviar o sofrimento, às vezes, gente, é só ouvir. Inclusive, aconselhar nem sempre é uma boa ajuda. Não. Aliás, na maior parte das vezes não é. Sim. Só ouvir. Ouvir é uma enorme ajuda. Ouvir é uma enorme ajuda. Maior do que qualquer conselho. Eu tive a oportunidade, no começo do ano, Fê, de fazer um programa com um casal incrível, que é o Reinaldo Risk, Eliane Risk. E ali eles falam de comunicação afetiva. E eles lembraram um trabalho que os ouvintes que me acompanham sabem que eu sempre gosto de cultivar, eu usei a sua palavra, eu gosto de divulgar trabalhos assistenciais de importância para a sociedade. Eles falaram do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, onde eles se conheceram, foram voluntários e namoraram, enfim. Só que ali, eles aprenderam de uma forma, né, educacional, de uma forma política dentro da CVV, e o que eles perceberam na vida depois, e assim eu também sinto, que você primeiro deve ouvir e depois ouvir. Porque o conselho, muitas vezes, é você olhando para aquele meio. E o que ele precisa, a pessoa, é ser ouvido, né? É ser acolhido justamente em falar, ok, alguém me entende, né? Alguém me aceita meu momento. Então, talvez ele não seja tão grandioso, ele não seja tão problemático, talvez tenha uma forma de a gente direcionar aquilo. E com essa escuta, muitas pessoas mudam a ideia que eles tinham de desistir da vida. E mais do que isso, né? As pessoas que estão falando se ouvem em voz alta. Quando a gente tem que falar, a gente reorganiza as ideias que estão na nossa cabeça. E para o CVV, a gente está falando de pessoas que estão com ideias suicidas na maior parte das vezes, né? E isso tudo é muito embolado na cabeça da gente. Então, quando eu tenho que organizar para falar, e tenho alguém me ouvindo atentamente,
Aliás, de novo, falando dos estudos, porque eu acho muito legal que nesses estudos que eu tenho feito de cultivo de compaixão, e você está caminhando com isso também, tem muita pesquisa científica. Eu tenho lá um compêndio desta grossura de estudos científicos relacionando o cultivo de compaixão a situações de saúde, coisa e tal, né? Mas há estudos que apontam que o simples fato de você ser ouvido faz com que você já se sinta muito melhor. A pessoa não precisa falar nada. Ouvir em silêncio talvez seja a coisa mais respeitosa que a gente possa fazer com a dor do outro, né? Quando eu dou aulas, uma das coisas que eu peço é não aconselhem. Não quero conselho. Depois eu vou explicando para vocês porque que a gente não vai dar conselhos. Mas a gente vai começar assim. De fato, a escuta é uma coisa importante. Ela é importante por muitos vieses, né? Agora, tentando esclarecer mais o que é esse cultivo de compaixão... Sim, achei muito bonito, assim, interessante, né? Porque assim... Duas coisas gostosas. Cultivar, né? Que se for coisa boa é sempre saudável, né? E compaixão. Exatamente. O que é a tal da compaixão neste olhar que eu olho, que não é o olhar religioso tal, né? No ponto de vista de mindfulness. É você... se mobilizar na intenção de aliviar o sofrimento do outro, entendendo que o outro é um ser humano exatamente igual a você. E essa frase parece uma frase simples, mas ela tem tanta coisa escondida aí. Eu estou reprocessando ela de novo. Você pode repetir, então, para os nossos ouvintes? Ouvintes, onde você estiver, preste atenção. É você se mobilizar na intenção de aliviar o sofrimento do outro, entendendo que o outro é um ser humano igual a você. Então, eu vou por partes aqui, tá? Vou começar pelo ponto mais poderoso dessa frase, que é o final da frase. Que o outro é um ser humano igual a mim. Este é o ponto de conexão. Entender que a pessoa que pensa diferente de mim, aliás, que pensa o oposto de mim, que faz o que eu não faria, que faz coisas que eu acho que nem são tão legais assim, talvez até mesmo um criminoso, um estuprador, sei lá, coisas assim. Então, ele é exatamente igual a você. Como assim? Esse bicho é grande. Esse bicho é grande, mas ele é muito importante. Por quê? Porque, em essência, enquanto humanos, a gente quer ser feliz e não quer sofrer. Ponto. Então, guarda isso. A gente só quer ser feliz, a gente não quer sofrer. Então, ao longo do dia, no seu trabalho, na sua vida, tal, tem aquela pessoa que te sacaneia, puxou o seu tapete. Ai, que raiva! Que ódio dela! Pois é, mas se você lembrar que essa pessoa, ela não acordou pensando, é hoje que eu vou puxar o tapete da Patrícia. Vou fazer isso para minha vida. Acordei pensando na Patrícia. Não. Eu acordei pensando em como eu vou ser feliz. A Patrícia é a pessoa que atravessou meu caminho para minha felicidade. Eu preciso tirar ela do meu caminho. É só isso. E aí, a depender do seu contexto, do seu histórico, enfim, do seu repertório, você vai ter ações diferentes com relação a isso. Mas, se eu me lembrar que a Patrícia também é só uma pessoa que quer ser feliz e não quer sofrer, talvez eu consiga conversar com ela, inclusive, numa outra base. Entendendo que isso que ela está fazendo não é sobre mim, é sobre ela. E o que eu estava tentando fazer não é sobre a Patrícia, é sobre mim. É sobre eu buscar a minha felicidade. Então, o cara que te corta no trânsito... Olha, eu tenho muita dificuldade com ele. Eu hoje penso assim, ai meu Deus, ele deve estar com dor de barriga. E eu sei o que é ter dor de barriga no trânsito e querer chegar correndo em algum banheiro. Sim. Então, eu preciso encontrar esses pontos em comum para poder olhar essa pessoa como um humano. E aí, eu posso entender melhor que situação é essa. Essa é uma parte. A outra parte, que é a de mobilizar na intenção de aliviar o sofrimento do outro... junta com essa do humano que é igual a gente, Sim. É que se eu estiver tentando aliviar, porque tadinho dele, né? Ele não tem como judiação. Ai, nossa, isso já me dá uma... Ai. Pois é, mas a gente entende muito que compaixão é ajudar os necessitados, porque eles não podem, eles não têm como, coisa e tal, e eu sou mais do que eles.
Porque atrás desse eles não têm, eles não podem, eles não têm como, tem um eu sou, e essa é uma frase que a gente tem ouvido muito ultimamente, eu sou privilegiada. Então eu posso tal. E ok, nesse exato momento, você de fato talvez tenha lá o privilégio de ter um cobertor a mais e poder ajudar alguém que está passando frio. Mas se você for ajudar esta pessoa com esta visão de que você tem, ele não tem, você pode, ele não pode, você é mais, ele é menos, isso não é compaixão, isso é prepotência. Porque aí eu tô lá na condição de sou melhor que você, vou te ajudar, né? Tadinho, você não consegue. Bela reflexão. Né? E aí ele não é um humano igual a você. Ele é abaixo de você, ele é menor que você, mais fraco que você. Sabe que eu sempre olho para essas situações que a gente vai interagir num momento tão, tão sensível, num momento de vulnerabilidade das pessoas, né? Quando elas estão expostas. Mas eu sempre olhei como respeitando, porque eu acredito que é temporário. Eu acredito como uma crise que dentro de casa a gente pode fluir e já sofrer tanto, né? Agora na pandemia, quantas pessoas, por exemplo, diminuíram o salário, ficaram sem salário e continuam dentro da sua casa? Tem condições, continuam em casa e estão sofrendo. Quantas tiveram que perder a casa e foram para a rua? Esse momento que é temporário, desculpa, Fê, fazer essa analogia, esse momento que é temporário, mas agora todos podem nos acompanhar nesse raciocínio, ele é pontual, não faz a pessoa ser menos ser humano. A gente está vivendo a vida conforme as regras são postas, né? Então, eu consigo enxergar isso que você falou da prepotência. E aí, assim, essa é uma situação que a gente consegue ver muito hoje. Agora eu vou te falar, e a pessoa que está na Cracolândia? E aí eu olho e falo, ele é um fraco, ele não consegue sair das drogas. Eu não penso que a droga é uma possível solução para uma dor que essa pessoa vivia e não sabia como lidar com. E que talvez um dia eu possa chegar nesse lugar, ou alguém muito próximo possa chegar, e a gente fala, eu não entendo isso. Você não entende, você só precisa chegar próximo desse ser humano e entender que ele é um ser humano como você. Por isso que a história de compaixão é um cultivo, porque há muitas coisas que a gente olha e como não fazem parte do nosso contexto, da nossa história, tal, às vezes é difícil da gente compreender. A gente pode simplesmente aceitar e até mesmo perguntar para o outro qual seria a melhor forma de ajudar. E às vezes a melhor forma de ajudar... Olha, tem um amigo que faz o trabalho de alimentar pessoas na rua, tal, e ele conta isso, ele fala assim, um dia eu cheguei todo cheio de coisa lá e o cara falou assim, eu só quero água. E ele falava que ele tinha muita preocupação de fazer esse serviço, que ele queria fazer mais, melhor, tal. Não, o mínimo. A pessoa só precisava de água, na rua é difícil ter água. Né? Sim, água potável, sim, tá? Então assim, era só água, ele não precisava nem fazer a comida, quer dizer, óbvio, a comida é legal, claro, mas assim, a urgência daquela pessoa é só água. Ouve. É isso que eu ia falar, e bastou ouvir para saber. Exatamente. Acho que tem uma série de exemplos, e quando eu falei no começo que a gente é igual ao criminoso, ao estuprador e tudo mais, é muito difícil a gente chegar nesse lugar. Mas se eu lembrar que essa pessoa, tenta imaginar, você pode pegar qualquer história da sua vida, qualquer pessoa bizarra que você vê aí, que você fala, yes, tinha que ficar preso até o resto da vida mesmo, tal, e tá pagando seu crime, ok? Não vou nem discutir isso mesmo. Mas pensa nessa pessoa quando ela era criança. Tenta imaginar essa pessoa sendo uma criança, brincando. Uma criança brincando onde quer que fosse. O que será que uma criança pensa? Ela quer brincar, ela quer voar, ela, sei lá, quando crescer quer ser super-herói, ela, enfim, tem medo do escuro, tem medo dos pais e tal. E você? Então, uma grande frase para a gente começar a cultivar a compaixão é, essa pessoa, assim como eu é a frase que me lembra dessa conexão de somos humanos. Enquanto humanos, temos os mesmos recursos, que às vezes eles estão escondidinhos e eu não consigo acessar. Eu vou encerrar a primeira parte do nosso programa aqui com essa frase sua e vou colocar vocês ouvintes para refletir um pouquinho mais sobre isso e volto já em alguns minutos para seguir esse papo com a Fernanda Brando, eu, Paty Kovacic, aqui no Portal da Cura. Até já! Hoje eu só quero que esse dia termine bem para mim, para você que está em casa, para todos que nos acompanham aqui na Vibe Mundial. Então sejam bem-vindos. Boa tarde, flores dessa linda tarde.
Vocês que já estavam nos acompanhando aqui na primeira parte do Portal da Cura, estou nesse papo gostoso com a Fernanda Prando sobre compaixão. E você que está conectando aqui agora conosco, querido ouvinte na Vibe Mundial, seja muito bem-vindo. E vamos entrar aqui nesse nosso bate-papo. Hoje a reflexão é sobre isso, é sobre a compaixão e entender um pouquinho mais a aplicação dela na nossa vida, né? O quanto é importante a gente, lógico, ter a empatia de sentir um pouquinho mais, né, a situação que o próximo a nós ou um irmão está vivendo, mas também o que essa força que faz gerar a ação, né? Eu, Patrícia, né, aqui entendo e tento me conhecer e me entender que essa força, ela é movida pela compaixão. Mas uma notícia boa que a Fernanda Prando me trouxe, nos introduziu aqui no programa e vai explorar um pouquinho mais na segunda parte do programa, é que essa compaixão, ela pode ser cultivada. Então não se assuste, ouvinte. Ai, meu Deus, que eu nunca fiz nenhuma atividade, ainda mais a Paty Kovacic, que sempre fala, né, sobre atendimento voluntário, sobre, né, projetos sociais. Não, a compaixão, ela está em pequenos atos dentro de casa, até essa grande expansão, né? Então vamos compreender um pouquinho mais os conceitos da empatia, da compaixão, como se aplica e principalmente o que a Fernanda falou, como se cultiva essa compaixão, né? Antes disso, eu queria deixar aqui um convite para vocês para acessarem os canais digitais da Paty Kovacic, o meu, acessando outras entrevistas, inclusive da Fê, a Fernanda Prando, que esteve ainda esse ano conosco, falando sobre Mindfulness, que é um estado de presença. É maravilhoso conhecer um pouco mais sobre essa técnica. Ali no YouTube a gente tem um pouquinho da voz dela e também a voz de outros profissionais e pacientes que viveram ou as práticas integrativas, em terapias naturais, ou diretamente o método Kovacic, que é esse tratamento que eu vivencio como terapeuta voluntária, cuidando de pacientes com câncer. Então, Paty Kovacic é o meu canal digital no Instagram, Facebook e YouTube. Eu vou deixar o meu WhatsApp para vocês conectarem comigo, que é 11 955 95 5465. Então, é 95595 5465 e o site da associação, que é aemk.org.br. Então, a Associação Estevão e Maria Kovacic.org.br. Qualquer dúvida, vocês me escrevam. Vamos seguir construindo e fortalecendo esse programa, porque, Fê, durante a semana eu recebo vários pitacos, sugestões, comentários, e é super importante, porque eu estou aberta para aprender com vocês e realmente trazer mais valor para o nosso programa, porque é importante, Fê, que esse programa realmente toque as pessoas, né? Que leve valor para os dias delas, ou boas dicas, ou como hoje com a Fê, uma ótima reflexão para nos tornarmos seres humanos um pouquinho melhor do que ontem. Eu sempre falo isso, né? Quando eu vou comparar alguma coisa no sentido de motivar a minha evolução pessoal, Fê, eu olho para a minha pessoa no ontem. Porque Perfeito. Se eu olhar para o vizinho, para um amigo, ou para alguma outra pessoa, é uma régua tão diferente. A vida dele é outra, né? É Justamente. outra. Os aprendizados dele são outros, enfim, é outra coisa. E eu comentei no primeiro programa que com você eu aprendi que a compaixão começa como autocompaixão. E que a gente tem que sim procurar meios de pensar e sentir com mais leveza sobre nós. Sim. Né? Isso eu aprendi com você e agradeço. Então seja muito bem-vinda, Fê, para os ouvintes que estão te ouvindo agora pela primeira vez, que você seja bem recebida por todos. Obrigada a todos mesmo. E de fato, a autocompaixão é uma coisa muito mais difícil do que a compaixão. Porque a gente olhar para a gente com menos crítica é muito difícil mesmo. Ela, inclusive, quando... De novo, eu com as pesquisas, tá, gente? Mas é para contar para vocês que tem muitos olhares sobre isso e que não é só uma coisa de achismo, né? Há uma pesquisa que aponta que 78% das pessoas conseguem facilmente ser mais compassivas com os outros, primeiro com os outros, 20% equiparadamente, equalitariamente com o outro e consigo mesmo, e só 2% primeiro consigo e depois com o outro. Uou, 78%. Né? E aí, quando a gente fala do tal do cultivo... Que pesado, hein? Pesado, né? Pensa, só 2% consegue olhar primeiro para si, porque também tem uma coisa de você egoísta. Tem alguma coisa muito interessante na história da compaixão, que são os medos da compaixão. Que seria? A gente tem medo de ser compassivo com o outro e o outro ser folgado depois com a gente, abusar da gente. É fato. A gente tem medo de receber compaixão e de ser tido como uma pessoa fraca.
Tadinho. Porque esse olhar do tadinho, para quem eu estou dando compaixão, me faz me sentir uma pessoa fraca. Uma pessoa fraca não é uma pessoa útil. E, às vezes, eu entendo que as pessoas me amam porque eu sou útil. Se eu for fraco, eu não vou ser útil. Se eu não for útil, ninguém vai me amar. Né? Sim. Agora, e como você disse na primeira parte do programa, né? A ajuda, a contribuição, ela tem que ir de forma a valorizar a pessoa, né? Sim. E não trazer esse sentimento. Sim, exatamente. Interessante. É por isso que esse ponto do somos humanos, né? Que a gente chama de humanidade compartilhada. A gente compartilha da mesma humanidade. Embora nossas vidas sejam diferentes, nossas histórias sejam diferentes, eu tenho certeza que você quer ser feliz e não quer sofrer. Assim como eu, que foi a frase que a gente fechou, né? Sim. Assim como eu, ele só está querendo ser feliz e não quer sofrer. E, olha, experimentem fazer isso diante de uma situação, olhar para as pessoas e falar assim, olha, pessoa que está pensando diferente, fazendo diferente. Então, assim como eu, essa pessoa está tentando ser feliz. Sim. E é tentativa, gente. É tentativa e erro mesmo. Então, a gente vai errar muitas vezes. E não tem uma única forma que a gente possa dizer, isso daqui é um ser humano bom. Porque todo mundo tem luz e sombra. Então, como é que eu cultivo a tal da compaixão? Como é que é esse tal desse cultivo? Bom, ele começa com a gente prestar mais atenção nas pessoas. Então, ele começa com a sensação mindful de estar presente e aquele estudo lá dos cultos que as pessoas ouviram ou não ouviram, uma pregação falando de ajudar o próximo ou não, a pessoa sai dali pensando, eu tenho que fazer o almoço quando chegar em casa. Ela nem viu a pessoa que estava na rua. Então, ela não viu um outro humano como ela, que assim como ela quer ser feliz e não quer sofrer, passando alguma necessidade com a qual ela poderia contribuir de alguma forma, né? Porque a prioridade dela era outra, ou porque ela não tinha uma empatia presente? Tudo. Ela não estava no presente, ela podia estar pensando ou no que foi falado no culto, ou no que ela estava conversando com a pessoa, ou que ela tem que fazer o almoço, a próxima tarefa dela, não estar no presente, não observar tudo o que está acontecendo neste momento. Neste momento, eu acabei de sair do centro onde eu tive meu culto e eu olho e tem uma pessoa. Não, eu não olhei, eu não vi, eu não estou ali, minha mente não está ali. Isso é uma coisa. A história da empatia... Eu vou voltar a uma coisa que acho que eu falei num dos 2 programas que a gente teve juntos. Existem 2 tipos de empatia. A gente tem a empatia cognitiva, que é eu olho para a pessoa e sei, ela está sofrendo, eu conheço isso. E tem a empatia afetiva, que é eu sinto o que ela está sentindo. As 2 são importantes, elas combinadas é fantástico, porque ela não deixa a gente ser tomada por emoção, a parte cognitiva me faz poder agir, mas empatia sozinha não é suficiente para compaixão, porque ela é apenas uma constatação, né? Então, na compaixão, eu preciso me mobilizar no sentido de aliviar o sofrimento do outro. Então... E é importante entender os conceitos de forma separada, como você disse, né? Sim, porque uma pessoa muito maldosa, um psicopata, por exemplo, que não sente muito, não tem as emoções, não tem muito acesso às emoções, ele é capaz de... Ele te tortura muito bem porque ele conhece, ele pode ter muita empatia cognitiva. Então, ele sabe exatamente onde vai pegar para te manipular. Né? Sim. Então, eu posso usar isso. A empatia eu posso usar para o bem, tudo eu posso usar para o bem e para o mal, né? Por isso que as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, brincam tanto que grandes líderes de grandes empresas são psicopatas de alguma maneira, porque eles conseguem entender de forma empática quais são os sentimentos que regem as motivações dos seus liderados, dos seus funcionários, e conduzem para um plano maior, para uma meta. Sim! Interessante. Sim, é interessante. E, aliás, eu acho que a gente... Acontece com cônjuges também? Acontece com muita gente. 4%... Amigos? 4% da população mundial tem algum nível de... Não, é 4? Acho que é 2. Não sei se é 4, acho que é 4%, talvez eu preciso checar, não vou cravar esse número, mas existe um percentual, um número baixo da população mundial que tem algum grau de psicopatia, né? Não são todos que vão ser serial killers, mas, enfim, que lidam melhor com essa falta de sentimentos e emoções. Sim. Mas, enfim, então eu preciso da empatia, então eu preciso ter atenção no momento presente, estar presente para perceber o que está acontecendo. Percebi, olhei para você, vi que hoje talvez o seu olhinho esteja um pouquinho mais caidinho do que em outros dias, tal. Ou não, que você esteja radiante. Então eu
eu preciso então da empatia para poder me conectar com você e uma intenção, me importar com você e querer mobilizar alguma coisa para aliviar qualquer sofrimento seu. Esse mobilizar, ele passa por um negócio que é engraçado, né? Porque a gente só pensa em fazer algo, dar algo, abraçar tal, mas pode ser uma não ação. Como assim? Como assim? Coisa esquisita essa, né? Embaralhou tudo na minha cabeça. Volta aqui. Então, por isso que eu preciso muito dessa consciência, de ter isso muito claro, né? Então, eu tenho uma mobilização do tipo, eu quero ajudar essa pessoa a sofrer menos. Muito bem. Vou usar o exemplo que eu falei aqui no intervalo, quando a gente estava fora do ar, né? Então, eu tenho um filho que está próximo de tá com caso de pré-diabetes, e ele tá chorando porque ele quer traquinas, quer biscoito. Quero biscoito. Açúcar. Ele tá sofrendo, tadinho. Ele tá sofrendo. Então, como é que eu aliviaria o sofrimento dele? Vou dar o biscoito, certo? Errado. Por quê? Porque a compaixão tem um quê de longo prazo. Então, não é só vou fazer isso para você parar de chorar. Se eu der esse biscoito cheio de açúcar para essa criança que está pré-diabética, eu vou estar aliviando o sofrimento dela ao longo do tempo? Não. Então, eu não vou dar. Então, é uma não ação. Entendi. Ou seja, às vezes, para cultivar essa compaixão, não é tão fácil a tarefa, porque envolve outros conceitos. E seria muito fácil, eu diria que, não sei se não é tão fácil, mas é que assim, é muito fácil eu ir para aquele lugar da prepotência do eu posso, eu tenho, eu te dou. Eu posso, eu tenho, eu te dou. Mas se eu quero ser compassiva, eu tenho que olhar para essa situação ao longo do tempo e ver se isso que eu te dou, nesse momento, vai de fato aliviar o seu sofrimento mais profundo. Sim. Né? Sim. Então, e é nesse lugar que eu tenho que me conectar como humano. Sim, fantástico. Esse chamada do humano, né? O que nos torna humanas, né? Na primeira parte do programa, ouvinte, eu estava falando aqui, né? O quanto que a gente precisa compreender as situações que a gente vive, né? Ou por vezes que a gente assiste nossos irmãos vivendo e sempre trazer mais sentido para esses movimentos, trazer sentido, né, e propósito para os desafios que a gente vive no dia a dia, para tentar trazer uma evolução. Então, estamos aqui, vivendo essa experiência, né, humana, terrestre aqui, e coletiva, porque não nascemos sozinhos e não vamos alcançar nada sozinhos, com certeza, porque precisamos melhorar, né? E a Fê aqui trouxe, com muita graça e um sentimento meu de humildade, que a gente sempre tem que olhar para o próximo, independente das escolhas, né, que se faz, comportamento que se cultiva, como igual, né, porque todos queremos ser felizes. É interessante ver a compaixão, Fê, dessa forma, que a não ação, por vezes, é a compaixão aplicada, porque a longo prazo, ela sim vai beneficiar aquele ser humano para uma evolução real, para uma melhora real. Então, não é fácil, eu digo, porque seria muito mais prático a gente dar traquinas para criança, né? Já resolve logo o choro, né? Mas aí o choro vai ser muito mais doído quando ela tiver 30 ou 40 anos e uma diabetes realmente se estabelecer e prejudicar algum sistema e trazer limitações para a vida dela. Que experiência, né, que esse ser humano vai ter. E, Paty, muito bom esse pensamento. Obrigada, viu, Fê? A gente precisa olhar para isso com uma amplitude maior, né? Por quê? Porque às vezes, e aí eu tô lembrando de uma frase que a gente ouve muito, a gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe e tal, mas às vezes a pessoa não tem nem a varinha. Então, eu preciso de alguma coisa básica, preciso de algum apoio inicial para que essa pessoa consiga fazer alguma coisa. Então, às vezes, para essa criança chorando, eu posso brincar com ela, posso dar um abraço que talvez o que ela esteja querendo seja a doçura da vida. Né? É um ótimo substituto. Ou fazer alguma outra coisa, enfim, né? Dá para a gente brincar com isso. Agora, por que eu deveria cultivar a compaixão? Só para ser um ser humano melhor? Isso já é uma coisa bem boa, né? Ser um ser humano melhor já é uma coisa boa. Mas eu poderia ser bem egoísta, muito egoísta. Quando a gente cultiva a compaixão, a gente
reorganiza uns hormônios aqui dentro do nosso corpo, sabe? Então, vocês devem ter percebido já que quando vocês fazem alguma coisa bacana para alguém, que a pessoa fica feliz, você também fica feliz. É um bem-estar, uma É muito delícia. leveza. Você tem uma descarga de ocitocina no seu corpo. E isso é bom. Então, se eu quiser ser bem egoísta, bem mesquinho, bem só eu quero ser feliz, ajuda o outro. Sabe por quê? Porque você vai ter um monte dessa carga, você vai ficar muito feliz. E isso, de fato, melhora a sua qualidade de saúde. E tem ainda uma outra coisa. A gente vive, para quem está em grandes cidades, por exemplo, a gente vive em estresse por muito tempo, né? Mas a condição fisiológica, neurológica do estresse, ela é incompatível com a condição neurológica fisiológica do seu momento de ser compassivo. Quando você está nessa expansão amorosa e coisa e tal. Então, a gente poderia dar uma equilibrada, porque o estresse ele é importante, né? Pra gente não atravessar a rua sem olhar e tal. Mas ficar estressado 120% do tempo não vai ajudar a sua saúde. Então, isso pode ajudar, inclusive, em dados de saúde. Eu falei do compêndio lá de artigos. Tem a ver com isso, né? Da gente também cultivar pra gente uma saúde melhor. E fazer esse exercício com o outro, de olhar, a gente fala da humanidade compartilhada, e eu falo assim, isso é tão poderoso, a gente não tem ideia, né? Outro dia, num curso, algumas pessoas relataram algumas coisas, desconfortos consigo mesma e tal, e eu recebi uma resposta de uma dos participantes do curso que falou assim, ai, foi tão bom ouvir essas pessoas falando aquilo, porque eu sinto a mesma coisa, fiquei até aliviado. Esse é o lugar da humanidade, esse é o poder da humanidade compartilhada, da gente entender que a gente não está sozinho. Então, junto com aquela frase de assim como eu, a gente pode desejar a nós e ao outro que estejamos bem, que estejamos felizes. Ai, que delícia. Que não vivamos sofrimentos, que a gente esteja saudável. E cultivar isso. Pode parecer frase boba, mas assim, não é. Tenta, só tenta. Não é. O ouvinte que está se conectando na Vibe Mundial agora, sejam muito bem-vindos, essas flores lindas que são vocês, aqui no Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic, estou com a Fernanda Prando hoje, ela que é instrutora de Mindfulness e Compaixão. Essa voz gostosa, essas histórias que você está ouvindo e reflexões, vêm do conceito de compaixão. Então, hoje, o convite dela aqui no programa é falar um pouco mais sobre a compaixão, e aqui ela fala do cultivo da compaixão. E ela acabou de explicar aqui pra gente com a questão de hormônios e a questão física, daquela frase que a gente escuta de quando em quando, de que fazer bem faz bem. Então, de fato, fazer bem faz bem pro corpo, e ela aqui pôde trazer pra gente algumas questões para fortalecer isso. E é muito legal, né, Fê? Essa humanidade compartilhada, por exemplo, é o que a gente faz aqui hoje, né? Ao abrir aqui o microfone e conversar com os nossos ouvintes, a gente espera, né, que Deus ou que, né, o universo guie as nossas vozes através das ondas para pessoas que se identifiquem com isso, para se sentirem acolhidas, para vocês lembrarem que vocês não estão sozinhos, estão comigo e com a Fê aqui neste sábado, porém todos os dias, né, pessoas vivem a situação que vocês também vivem, sentem a dor, né, ou sentem a alegria, né, como ela falou, que pode se mostrar presente enquanto a gente consegue, né, de forma empática e com o sentimento da compaixão, gerar um movimento ao outro e trazer esse bem-estar para a sua vida. Então, você falou de prepotência, você falou de egoísmo, eu penso, eu gosto muito da palavra prepotência, porque muito do que você está me falando me lembra que a gente consegue viver tendo muita humildade em aprender e ouvir para chegar na compaixão. Então, são palavras que marcaram aqui a nossa conversa para mim. A presença em ações de prepotência e o egoísmo em excesso, que não permite que a pessoa, né, consiga olhar para o próximo ou compartilhar algo. E, claro, mais uma palavrinha negativa aí no caminho, o estresse. Mas o estresse que a Fê falou, que é o prejudicial, é aquele de viver em constante estresse. Não é aquele estresse da preocupação que vai se tornar você atento, né? Como ela disse, ao cruzar uma rua, né? Ou ver alguma situação de risco. Esse estresse é importante, né? Como sobrevivência. O estresse, que é prejudicial, é aquele quando você se coloca numa situação constante de estresse, que, como a Fê falou, não permite que a gente desenvolva, né, a sutileza da compaixão. Exatamente. Quanto conceito junto. É muita coisa, né? Meu pai amado. Mas olha, lembra, no começo... Como que a gente facilita tudo isso? Olha, no comecinho eu expliquei que a gente entendia que era o conceito de compaixão, né? Que é
Se mobilizar na intenção de aliviar o sofrimento do outro, entendendo que o outro é igual a mim. Então, eu vou traduzir isso nas principais frases. Se mobilizar na intenção de aliviar o sofrimento do outro, que o outro esteja bem, que ele seja feliz, que ele não tenha dor. E eu posso ter isso na minha mente o tempo inteiro. Posso falar em voz alta, que pode ser bem bom, mas eu posso, de fato, fazer ações. Entendendo que ele é um humano como eu, assim como eu. Então, são dois conjuntinhos de frases para a gente ter em mente e colocar isso no nosso repertório diário de falas mesmo, né? Porque isso também pode mobilizar nossas ações. E que quando eu for fazer qualquer ação, e eu posso fazer várias, que eu tenha essa consciência, né? De como é que eu posso entender esse humano como eu e facilitar o caminho dele ao longo do tempo, né? Então, Porque facilitar o dele, assim como eu, vai facilitar o meu. Sim! Olha que legal. Vai se tornar mais leve. Sabe aquela situação que eu estava falando de, no escritório, alguém que quer puxar o seu tapete e coisa e tal? Sim. Olha, quer saber, várias vezes isso vai se resolver com Paty. Seguinte, a gente está aqui, está difícil aqui a gente trabalhar, tal, mas vamos fazer o seguinte, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Como é que eu te ajudo a você atingir a sua meta? Sim. Isso vai quebrar uma animosidade que pode existir ali, e ao invés de sermos inimigas, a gente pode ser parceiras, Sim. aliadas, e juntas conseguirmos alcançar nossos diferentes objetivos. Simples assim. Engraçado, isso me lembra uma característica que falam que é muito do povo brasileiro, de que ou é amigo ou é inimiga, né? Mas essa palavra que você falou foi tão legal, parceiro. Na nossa caminhada, vamos ter a família, vamos ter amigos, vamos ter alguns amores, né? Mas temos que entender que a cada momento, porque é cíclico, teremos parceiros, que para aquele momento vai ser importante a nossa evolução. É legal trazer isso também, né, Fê? A gente, o ser humano, é um ser social. A gente atribui qualidades positivas ou negativas para as relações que a gente tem com base nos contextos que a gente vive, nas situações que a gente viveu. E a gente esquece que a nossa vida tem um tempo longo e que talvez uma mesma pessoa cruze meu caminho várias vezes, com papéis diferentes. Então eu não preciso ficar preso aos papéis do passado, ao que aconteceu no passado, eu posso aproveitar qualquer situação para aprendizado. E sim, a gente tem muitos parceiros ao longo da vida. Não tem porquê. É muito engraçado porque entre os animais, só o ser humano é o que mata um ser da mesma espécie, sem que seja para controle populacional. Porque os demais animais, eles só matam seres da mesma espécie para controle populacional. Ou seja, eles vão ter lá a guerra deles por território, enfim. Uhum. Mas a gente tem medo de um outro ser humano. Quando a gente está na rua, quando a gente está no metrô, a gente olha para alguém, a gente já julga e fala, nossa, esse daí vai me roubar. Uhum. E se eu olhasse para ele como humano? Será que talvez esse cara se tornasse um parceiro meu na vida? Uhum. Para o meu aprendizado? E o que esse olhar ia possibilidade, né, de crescimento com aquele? Sim. Fantástico. Fê, estamos aqui na reta final do nosso programa. Voa, é maravilhoso poder te ouvir. Espero que para os ouvintes também tenha sido uma tarde muito agradável. E vou dar esse último minutinho para sua consideração. Então, você, que é como você falou, né, uma instrutora, uma professora de adultos, né, que nos educa a olhar a vida com mais leveza, a nos olhar com mais leveza, qual que é a sua mensagem nesse sábado? A minha mensagem é que a gente só aprende com amor. A gente não aprende com a dor. Então, sim, a gente vai sentir dor. E com dor a gente vai criar resistência, casca e tudo mais. Mas quanto mais rápido a gente aceitar as situações que a gente está vivendo e se abrir para algo novo, para descobrir o novo, para ser curioso, a gente vai aprender. Que beleza. Cultivar o amor é tudodebom.com. Ah, meu Deus, eu amo você, Fê, obrigada por isso. A vocês, ouvintes, também, eu amo demais a presença de vocês, a colaboração pro Portal da Cura. Agradeço a Fê, agradeço a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. É uma honra ter vocês conosco. E até sábado que vem. Vamos seguir esse papo aqui, sábado que vem, às 5 horas da tarde, cada vez mais consciente das nossas escolhas e com o coração bem aquecidinho. E te encontro lá. Beijo grande. Beijo, beijo.